Dizer que esse líquido viscoso preto é a razão de guerras e sofrimento parece que é chover no molhado, mas no dia a dia, ainda hoje, muita gente, especialmente da área econômica e política, gosta de esquecer disso para poder te confundir. Há tantos casos históricos e provas que fica difícil escolher sobre o que falar exatamente sobre as guerras feitas para conseguir petróleo. Segundo o Belfer Center de Harvard, o petróleo é a principal causa de guerra. Entre 1/4 e metade das guerras travadas desde 1973 foram conectadas a uma ou mais causas relacionadas ao petróleo. A maior proporção entre todos os produtos e substâncias conhecidas. O petróleo é também a commodity, ou mercadoria em inglês, mais comercializada do mundo há muito tempo e continua a ser atualmente. Os Estados Unidos possuem a maior reserva emergencial de petróleo do mundo. São quase 1 bilhão de barris armazenados em cavernas de sal ao longo do Golfo do México, no sul do país. Essa reserva estratégica de petróleo, como é chamada, foi estabelecida em 1975, após a primeira crise do petróleo, e serve para garantir o suprimento de petróleo por vários meses, caso as rotas de importação tenham problemas. Isso apenas mostra a dependência de petróleo do país e seu interesse gigantesco nesse recurso, que já levou a diversos conflitos, manipulações e intervenções no cenário mundial. As mais conhecidas e explícitas aconteceram no Oriente Médio. Em primeiro lugar, podemos citar o caso do Irã, que antes da Revolução Islâmica de 1979 vivia sob o regime do Shah Reza Pahlavi, ditador colocado no poder através de um golpe de Estado em 1953, com apoio dos Estados Unidos, para ter um aliado seu no poder, capaz de garantir a exploração de petróleo por empresas estrangeiras através do Acordo de Consórcio de 1954, que acabou justamente em 1979 e até hoje é um dos principais motivos para o interesse dos Estados Unidos nesse país, que será seu inimigo mortal enquanto não garantir seu petróleo. Um outro caso foi a conhecida invasão do Iraque, baseada numa fake news de que haveria armas de destruição em massa lá, quando a real news era de que havia muito petróleo e uma ótima oportunidade de investimento em construção, se você bombardeasse a infraestrutura e os prédios do país. Mesmo que o Saddam Hussein tenha sido aliado dos Estados Unidos, França e Reino Unido entre 1980 e 1988, quando esteve em guerra contra o Irã. O que faz muito sentido se você pensa nesses conflitos tendo como fundo a questão do petróleo. Além disso, podemos citar como casos de intervenção estadunidense em busca de petróleo a Guerra do Golfo, em 1991, envolvendo Kuwait e Iraque, e aquela que ocorreu na Líbia em 2011, até hoje praticamente. As intervenções do Ocidente relacionadas ao petróleo no Oriente Médio e na África e em outros continentes têm uma longa história que não engloba apenas os episódios citados, e o custo estimado ao longo de todos esses conflitos ultrapassa facilmente os 4 trilhões de dólares, quantia suficiente para solucionar praticamente todos os problemas da humanidade, se tivessem sido aplicados corretamente no mesmo período. Como veremos num dos episódios dessa série, as intervenções, espionagem e influência dos americanos e outros estrangeiros interessados em roubar nossas riquezas também ocorreram e estão ocorrendo no Brasil em relação ao pré-sal e à Petrobras, o que é muito grave, apesar de parecer mais uma sabotagem do que uma guerra, que se impõe pela privatização e entrega do patrimônio de todos os brasileiros para salvar a pele de poucos. O fato de poucas pessoas, entidades e jornalistas falarem sobre isso mostra como o assunto é fácil de esconder e manipular, mas é nosso papel não cair nesse papo furado que ajuda eles nos dominarem. Um bom vídeo de apenas 6 minutos sobre o assunto foi feito pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras,
e está na descrição, mas também abordaremos essa questão, explicando qual foi a estratégia brasileira para garantir a soberania nacional e o desenvolvimento do país através desse recurso, como ela deu errado em 2016 e o que podemos fazer atualmente para recuperá-lo neste e nos próximos anos.